Opa! Boa noite, boa noite! Murilo Pestana, boa noite! Vamos chegando aí. Caos, Rafael, Garcia, Bugrino da Capital, Gui Antunes, Rinaldo, sempre presente. Sejam bem-vindos. Vinícius nadaram e morreu na praia. T7 de Falco. Nós brigamos, não ganhou, né? Léo Cudere, Chora Ponte. Cleo Cardinari, boa noite. Vini Narciso, tamo junto, irmão. Guarani Austrália, Fred Pelosi, seja bem-vindo. Lucas Melo, salve, salve. Gustavo Segrio, jamais serão, nunca serão. É isso aí, galera, ó. Preparei aqui uma pipoca para acompanhar o chororô da peruada. Ai, caralho. Os caras fizeram 22 pontos, velho. 22 pontos. E foram eliminados. Palmeiras ganhou do Mirassol 3-2. E a Chita perdeu de 2-0 do Red Bull Bragantino em casa. Red Bull Bragantino, adversário direto na luta pela classificação no grupo B, grupo do Guarani. Para o Guarani se classificar, precisava ganhar do Corinthians e torcer para que o Bragantino não ganhasse da Chita, né? Porém, o Guarani não ganhou do Corinthians e o Red Bull ganhou da Chita e o Palmeiras ganhou do Mirassol, um jogo difícil. 3-2 lá em Mirassol. E se classificou aí para a segunda fase. Vamos ver aqui as mensagens. Caio de Monte. Red Bull é nosso parceiro. Gui Antunes 23. Ganharam 5 jogos fora e caíram. Pois é. A Chita fez melhor campanha fora de casa do que no Chiqueiro mesmo. Robson Carvalho. Chama o Klaus. Quem sabe ele não dá uma mãozinha. Agora já é tarde. Eduardo César. Com esse time, o Guarani fica na C. Mudanças precisam acontecer dentro e fora de campo. Isso aí. Pietro 1995. Lucão da Ponte tá chateada. Tá, velho. Tá demais. Caos RX7. Lucão do Choro tá deprimido. Ai, caralho. Pois é, velho. É aquele sentimento, né? A nossa luta sempre foi contra o rebaixamento. Ó, uma pipoquinha aí. Vai uma pipoquinha aí, chitaiada. Vai uma pipoquinha aí, chitaiada. Ó. Uma pipoca. Fico muito triste com a notícia dessa, ó. Campinas fora das quartas de final por conta da gigante Ponte Preta, que perdeu em casa do Red Bull Bragantino. Poxa. Renan Lencioni 89. Esse time não aguenta 3 meses na Série C. Vamos parar de falar de Peru e focar nesse time logo do Guarani. Isso aí. Guarani precisa urgentemente de um meia. Não dá pra ficar dependendo de Anderson Leite como camisa 10 do time, cara. Não dá. Precisamos de um meia. Precisamos de lateral esquerdo também. Pro Emerson. Né? E aí? Se o Emerson machuca, como é que faz? Urgente. Precisamos de um meia urgente. Só fica aí contratando atacante.
Os nossos atacantes até têm feito os gols, né? Mas a gente não tem meia, cara, para poder construir jogadas. Caio de Monte, Bugre hoje foi valente. Leonardo Wenzer tava lá na arena. Acompanhando. Leonardo tá dizendo aqui, ó. Se tivesse jogado assim o campeonato todo, tava classificado a 3 rodadas de antecedência. O Guarani vacilou demais, cara. Ficou no G2 o campeonato inteiro. Ficou no G2 o campeonato inteiro. Foda-se que o nosso grupo tinha pontuação baixa. O Guarani estava se classificando até o empate do Velo Clube, cara. Tomou um empate, vacilou. Deu margem pro Bragantino, que estava morto aí no Campeonato Paulista inteiro, cara. Se classificaram. Portuguesa também empatou hoje com o Noroeste. Terminou com a mesma pontuação do Guarani. Porém, atrás aí nos critérios de desempate. Quem mais aqui, ó? Renan, Pastana tem que ser cobrado. Rômulo tem que ser cobrado de várias coisas do Guarani. Mas muita coisa estranha lá dentro, viu? Ah, não duvido de nada disso, viu? Não duvido de nada disso. Diretoria do Guarani, esse negócio de vender jogo pra Londrina, depois voltar atrás. Agora a gente tem uma dívida pro ano que vem. Jogo contra a Grande, já podem contar aí que vai ser fora de Campinas para poder pagar essa dívida. Se a gente tivesse uma diretoria transparente, nada disso seria um problema. Nada disso seria um problema. A gente só está postergando problemas, né? Então, ano que vem, um jogo grande que seria no Brinco de Ouro vai ser fora por conta da incompetência do nosso presidente, que trata as coisas, né, sem transparência. E aí, quando vem à tona, quando começam a divulgar, sem ser oficialmente, torcida já se manifesta contra, né? Já que não querem torcida do Guarani, então não vai ter mais torcida em nenhum jogo do Brinco. E aí o senhor Rômulo vai para trás, né? Então, assim, mano, atitude um tanto quanto covarde, né? Você decidir por algo sozinho e depois voltar atrás por conta de pressão da torcida. Seria muito mais bonito no ano passado tivesse falado, ó, ano de 2024 vai ser um ano difícil na nossa folha salarial, teremos que vender um jogo para poder cobrir as despesas. Eu acho que a torcida do Guarani ia acabar aceitando, né? Mas não, decidiram por fazer as coisas erradas, né? Pelo caminho errado. E é sempre assim, né? Pelo caminho errado. Série C vai começar lá para metade de abril. Maurício Souza não conseguiu repetir nenhum time durante o Paulistão. Sempre se queixou aí do tempo curto, né? Que praticamente não tinha tempo para poder treinar, né? Então as escalações eram muito baseadas em cima de questões físicas. Então vamos ver aí agora com esse tempo aí se o Maurício consegue dar formar um time principal nessa ausência, né? Vai ser bom pra gente também, né, como torcedor, para poder ter a saúde mental em dia, né? Porque esse Paulistão foi difícil, né? Eduardo César, como vamos renovar nossa torcida com tantas campanhas pífias? Pois é, cara. Eu comecei a ser bugrino em 94, né?
por conta de uma ótima campanha do Guarani no Brasileiro de 1994. Dou os parabéns para os bugrinos da nova geração aí de 2000 para frente, que, mano, só viu desgraça, só viu desgraça. Tem que aplaudir essa molecada. Dadá e Juninho, os grandes estão roubando o clube. O que mais aqui? Falta de respeito com a torcida. Jame Colas, time limitado e medroso e precisamos de experiência. Pois é, precisamos de um time experiente também, né? Não só molecada, né? A Série C, a gente vai ter muitas equipes tradicionais. E equipes tradicionais do Nordeste, que geralmente recebem aporte financeiro de suas prefeituras e governos, né? Então, vamos ficar ligados, né? Renan, diretoria toda andando de carro elétrico, tudo alugado na conta do Guarani? Que mais aqui? Matheus Regis só fica em puteiro e balada, ganhando uma baga e ninguém faz nada. Eita, nós. Sérias denúncias aqui para a equipe do Guarani, hein? Roger Williams aqui também, ó. Edu do Táxi. Volta Fumagalli. Não, sem chance. Fumagalli que comentou o derby campineiro, né? Pela TNT. Enfim. Terminamos nosso Campeonato Paulista. Adeus. Empate em 2-2 com o Corinthians. Seria difícil ganhar do Corinthians até com time reserva, porque até o time reserva do Corinthians é melhor que o Guarani, né? E ainda mais contando com o Romero no ataque, que já fez gol no Guarani no ano passado, fez 2 gols no Guarani na data de hoje. Então o cara é um lazarento contra o Guarani, né? E feliz aí, né, pelo João Marcelo ter marcado contra o Corinthians, dá uma esperança, né, maior aí pro Guarani na Série C, uma ótima revelação do Guarani nessa Copa São Paulo 2025, e eu acho que o Guarani teve bons momentos no Campeonato Paulista, teve bons jogos, começou bem o campeonato, né? Deu trabalho pro Mirassol lá em Mirassol, jogou bem contra o Noroeste e o Água Santa. Tudo bem, né, que essas equipes são equipes sem divisão, mas para um time que veio de um rebaixamento na Série C e entrou no Paulistão como um forte candidato a rebaixamento, eu acho que tem os seus pontos positivos, né? E jogamos bem contra o São Paulo também. Teve a sacolada aí contra o Palmeiras, né? Mas nem adianta, né? Ó, o Renan aqui, ó. Alan Santos recebendo também sem jogar. Tá fácil ser jogador do Guarani, hein? Tá foda, velho. Tá foda, hein? Nem notícia do Alan Santos a gente tem, né? Nem notícia do Alan Santos a gente tem. Mas é isso aí, velho. Vamos aproveitar esse tempo para descansar a mente, porque agora o trabalho é todo com o Maurício Souza e com o Pastana, hein? Pastana, vamos contratar, velho. Precisamos de meia e não de atacante. Precisamos de meia. Mas é isso aí, galera. Essa live aqui também vai pro YouTube. Quem não conseguiu acompanhar na íntegra, pode acompanhar lá pelo YouTube. Quem estiver assistindo pelo YouTube, já deixa aqui a sua curtida, deixa seu comentário dizendo aí o que achou do time no jogo contra o Corinthians, qual um resumo aí do Guarani no Campeonato Paulistão 2025. E é isso aí, vamos descansar. E ó, Renan aqui, ó, mais uma. Salário de Alan Santos e Matheus Regis dá mais de 100 mil. Dá para contratar um meia muito bom. Pois é, cara. Essas coisas que eu não entendo, né? Ao invés de contratar um monte de pé de rato, por que não contrata um jogador bom, né? Parece que os caras ficam com medo de... a gente não pode ter no elenco um cara que ganha 100 mil, né? Porque o nosso elenco
tudo de 10 mil ou de 40 mil e vão ficar de picuinha com esses caras que ganham mais. Mano, precisa, velho, precisa, a gente precisa. Mas assim, mano, falando sério, meia é uma posição em falta no Brasil. No Brasil, cara, até na seleção brasileira, a gente não tem um meia que presta. Imagina aí achar um meia pra Série C. É embaçado demais. Mas é isso aí, galera. Guarani hoje fez o que pôde, né? Empatou com o Corinthians, 2-2. Fica aquele sentimento de poderia ter feito mais, poderia ter se classificado, pegado o Santos na segunda fase. Enfim, esse não era o nosso campeonato. Nos livramos do rebaixamento há um tempo atrás e vida que segue. Agora, foco, Série C, aí sim. Série C precisa subir, se possível campeão. Se disputa um campeonato, tem que disputar para ser campeão. Não importa que é a Série C. A Série C não é de comemorar, é comemorar sim. Vai ter que disputar para ser campeão. Mas se chegar em quarto, tá bom também. O importante é subir. Beleza? Tamo junto, galera. E agora fica aí atento aí às novidades do Versão Bugrina. Curta aí o YouTube, que eu postarei conteúdos diversos sobre o Guarani nesse período de ausência de futebol. Beleza? Tamo junto. Uma boa noite, uma boa semana para vocês de trabalho. E é nóis, é o Bugre. Tamo junto, sempre, sempre. Até o fim.